A todos damos boas-vindas, obrigado pela presença de cada um. E para iniciarmos o culto de adoração ao Senhor, o nosso louvor, a nossa entrega, oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, aqui hoje neste dia de vida que nos concedes perante Ti, Pai, te queremos pedir, Pai, que nos perdoes as nossas faltas, que nos tenhas em Tuas mãos e que o Teu Santo Espírito nos conduza, Pai. Que até Ti, até ao altar da Tua graça, Pai, suba as nossas orações, a nossa presença, tudo quanto pudermos aqui realizar, Senhor, te pedindo, Pai, que nos aceites com misericórdia, Pai, o faças descer sobre cada um de nós, nas nossas faltas, e como um só, Pai, aqui hoje reunidos, Pai, te possamos louvar e adorar em espírito e em verdade, Pai. Te pedimos, pois, que tudo nos orientes, nos guies, que a Tua presença seja manifesta no coração de cada um de nós, e neste dia, Pai, em todo o Teu povo, Pai. Te pedindo tudo e agradecendo pelos méritos de afirmar nosso Rei Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ver se eu consigo ler, que hoje, por qualquer razão, a minha vista não está, não só a vista como a voz. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o Teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o Teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é inescrutável. E no número 41. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E no número 47. Mantenham marcado entre vossos dedos este hino e prestem atenção à leitura que eu vou fazer de um salmo que tão bem conhecemos, graças a Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparaste uma mesa perante na minha presença, ou na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que isso assim seja. Amém. E número 47. É caso para dizer que Jesus, Senhor, eu tenho precisão. E neste momento tenho. Porque me falha a voz e falha-me a visão. De
ti, Jesus Senhor, eu tenho precisão. Só teu divino amor dá paz ao coração. Oh meu Jesus comigo, vem estar agora, é que no céu contigo eu vá morar. Oh, dá-me, meu Jesus, fruir teu rico amor e andar em tua luz, submisso a ti, Senhor. Oh, meu Jesus comigo, vem estar agora, até que no céu contigo eu vá morar. Vencendo a tentação, contente viverei, só tua proteção, ó meu bendito Rei. Ó meu Jesus comigo, vem estar agora, é que no céu contigo eu vá morar. Amém. E no número 51. Teu divino amor veio me buscar, tudo com gratidão quero consagrar, até meu Senhor e um grato pecador, tributo de louvor dado com fervor. Atende, meu Jesus, esta petição, tão débil só e mau é meu coração. Teu nome exaltar, a nova publicar, teu reino a dilatar, vem me habilitar. Oh, dá-me mais paixão de um amor real, para te servir e ser muito mais leal. As almas a ganhar, em tua luz andar, e os filhos teus amar, vem me habilitar. Tudo que sou, Senhor, eu te voltarei. Do mundo vil e mau nunca mais serei. Teu rosto quando vi, amo no céu luzir, a glória do porvir, bom enfim fruir. Amém. Podem sentar-se por um pouco. Podem marcar no vosso cenário o hino número 64.
64. E, entretanto, vou-vos ler mais alguns versículos, agora no livro aos Romanos, no capítulo 3, versículos 21 até ao versículo 26. Assim nos diz a palavra do Senhor. Assim nos fala Paulo, através daquilo que falou aos nossos irmãos em Roma. E para nós hoje, atentemos, irmãos, para aquilo que ele disse, de proveito para estes nossos irmãos e para nós também hoje em dia. Mas agora se manifestou com a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente ou seja, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Graças a Deus que todos os presentes têm fé em Jesus. Graças a Deus por amor de Deus. Graças a Deus por Jesus, por amor de cada um de nós, se deu naquela cruz, entregando o seu corpo e vertendo o seu sangue. Seja bendito o Cordeiro que por nós padeceu. E no número 64. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis esse sangue lavado com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas
queres também, ó Jesus, sim, de todo o pecado. Que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Eu poderia que o nosso irmão Luís nos dirigisse uma oração ao Senhor. Oremos. Maravilhoso e eterno Pai, damos graças por poder estarmos aqui para te louvar, te engrandecer, para aprender de tua palavra, por essa comunhão, Pai, te damos graça. Abençoa, Pai, esta nova semana, fica conosco, abençoa esse momento de louvor e de adoração ao Senhor. Nos ajude, Pai, a sermos sinceros de coração ao louvar, nos dê concentração na mensagem, nos louvores, para que a gente te adore em espírito e em verdade, com a mente e com o coração. Perdoa nossos pecados, consulta nossas mentes, nos dê um coração arrependido, um coração humilde, nos dê um coração quebrantado e um espírito contrito. Pai, abençoa o irmão que vem à frente, usa ele por meio do teu Santo Espírito, para que ele traga a tua palavra, a tua mensagem, a tua vontade, e que nos dê, Pai, espírito de humildade para aceitar, para entender e compreender a tua palavra, e aceita, Pai, nossos louvores, nossas adorações e as nossas ofertas. Em nome de Cristo, te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Mais um hino, e com este hino também nos prepararmos, ouvimos a preparar para a Santa Ceia, para memoriar a Jesus Cristo, para lhe agradecer o teu grandioso amor e misericórdia por cada um de nós. Ele nos pede, Jesus nos pede, Jesus roga ao Pai. Atentemos para que o que João, capítulo 17, nos fala, quando ele dirige ao Pai, e em vez de atentarmos para o conteúdo, que é quase a mesma coisa, mas da forma cantada, em hino número 71. 71. Cristo roga ao Pai e ao mesmo tempo pede ao Pai que cada um de nós possamos ser um só corpo, um só Espírito, viver numa só esperança, num só Senhor, numa só fé, num só batismo e um só Deus, Pai e o Criador. Hino número 71. Cristo roga que todos sejam um só. Cristo roga que todos sejam um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus Pai, o Criador. Cristo roga que todos sejam um só. Cristo roga que todos sejam um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus Pai, o Criador. Pode sentar-se um pouco, irmãos, querendo. É neste sentimento, é nesta vontade que eu creio e vos peço, irmãos, todos nós estejamos num só corpo, num só Espírito,
numa só esperança, num só Senhor, numa só fé, um só batismo e um só Deus, Pai, o Criador. Será difícil? É possível. Estarão presentes os nossos pensamentos neste momento? Tudo o que nós somos está presente neste momento? Que esteja. Se não estiver, oremos, Senhor. Oremos a Deus e nosso Pai, para que, num só Espírito e nesta união, possamos memoriar a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Possamos trazer à memória, comendo deste pão e bebendo deste cálice, bebendo o vinho, símbolos do sangue do Senhor Jesus. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, cada vez mais que nos aproximamos de Ti, com sinceridade, Pai, procurando-te, te pedimos, Pai, que nos perdoes, Senhor, e que em nós seja feita a Tua vontade, Pai. Temos defeitos que nos ocorrem nos nossos pensamentos, muitas das vezes que não controlamos, Pai, e que nos fogem sem domínio, Pai. O nosso coração ainda residem coisas que não te agradam e que muitas das vezes nos levam a preferir aquilo que tu não gostas, que te ofende e que te ofende os nossos irmãos, que ofendem o nosso próximo, Senhor. E muitas das vezes decidimos, Pai, caminhar por onde não é justo, nem é agradável e que nos leva a tornar-te triste para connosco, Pai. Mas sempre a tua misericórdia está presente, Senhor. E essa te pedimos, Senhor, que nos uses essa misericórdia para connosco e que nos ajudes com sabedoria, com toda a humildade, procurar entender o quanto tu nos amas e as tantas e tantas bênçãos que a cada dia, a cada instante, a cada um de nós concedes, Pai. São bonitas as palavras. Perdoa-me, Pai, se alguma das palavras não é sentida, mas ajuda-me, Senhor, para que toda a minha vontade, todo o meu ser, pensamentos, palavras e obras, todo o meu coração e todas as minhas forças se renda completamente a Ti, Senhor. Ajuda-nos a cada um de nós, Pai, para que hoje, neste dia que nos concedeste viver, e aqui presentes, Pai, para memoriar esta tão grandiosa graça, este tão grandioso amor, Pai, possamos partilhar do pão e beber do cálice, justificados por Ti, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Torna-nos dignos deste momento, abençoa a vida de cada um, Senhor, o lar de cada um, Pai, e que possamos ser exemplos e luz no mundo, Pai. Ajuda-nos a ser diferentes, não para a nossa honra ou glória, Pai, mas para a Tua honra e a Tua glória, Pai. Tem-nos em Tuas mãos, guarda e cuida de cada um de nós, te agradecendo tudo e pedindo pelos méritos do Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Eu vou pedir ao nosso irmão José, por favor, de distribuir a Santa Ceia, relembrando aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, nomeadamente em Marcos, no capítulo 14, e comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando, e partiu e deu-lhes e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa este símbolo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Te pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Senhor, que a tua bênção acompanhe este símbolo do sangue de Jesus, Senhor. Tem-nos em tuas mãos, perdoa-nos. Tudo te agradecendo e pedindo em nome do teu filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos proceder às nossas ofertas. Há recolha das ofertas que, segundo aquilo que nós conhecemos e que a palavra do Senhor nos exorta, que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Ao mesmo tempo que fazemos a recolha destas ofertas, que eu vou pedir ao nosso irmão Petros que faça a recolha das nossas ofertas, vamos cantar o hino número 5. Hino número 5.
Louvemos o Rei, glorioso Senhor. Oh, vamos cantar o seu infinito amor. Escudo seguro, seu grande poder, e sempre seus filhos está defender. Falemos de Deus, da graça sem par, do augusto Senhor, do céu, da terra e mar, que forma a chuva, o vento e a luz, a forte tormenta, o seu poder traduz. Cantemos do seu cuidado por nós e demos ao Pai louvor em alta voz. Louvemos, louvemos ao nosso Autor, amigo sincero, fiel e redentor. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, te pedimos, Pai, que teu Santo Espírito oriente o irmão que vem trazer a mensagem desta manhã, Senhor. Ajuda-o e ajuda-nos, Senhor. Que nos possas olhar para nós através de Jesus, Senhor. E obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor e sacrifício naquela cruz, por cada um de nós. Te agradecemos tudo e pedimos em nome do teu Filho amado, nosso Rei Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. No livro de Atos, no capítulo 20, versículo 28, Paulo diz que foi Cristo quem comprou a igreja. Fomos comprados por Jesus. E que o comprou com que preço? Com que valor? Com quê? Com o seu próprio sangue. Paulo escreveu aos anciãos da igreja em Éfeso, exortando-os a cuidarem do rebanho de Deus e recorda-lhes a preciosidade deste rebanho, lembrando-lhes que Jesus morreu e derramou o seu precioso sangue para comprar este rebanho, para comprar a sua igreja, para comprar a nós que estamos aqui esta manhã. Creio que não temos dúvidas sobre a importância da relação que existe entre Cristo e a sua igreja. É muito maior do que aquela que nós possamos imaginar, irmãos. Há uma relação tremenda, forte, poderosa, bonita entre nós e Cristo. É uma relação semelhante àquela que existe entre marido e esposa, de que se nos fala Paulo em Efésios, dizendo: grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e a igreja. Em Efésios 5:32. Esta é sem dúvida uma relação muito mais preciosa, e é desta relação que Paulo está a falar, porque pela igreja Jesus deu a sua vida. Temos um hino que todos os irmãos conhecem, que nós de vez em quando cantamos, cujo coro diz assim: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Boa pergunta, não? Que fazemos nós por Jesus? Que quer Jesus que nós façamos por Ele?
Jesus se agrada que honremos a Ele e à sua Igreja, que Ele comprou com seu precioso sangue. E como dizia Paulo aos Efésios, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele, notem bem, irmãos, a Ele, a Jesus, seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, quando nós estamos reunidos como igreja, quando estamos aqui, tudo que nós façamos, tudo que nós digamos, deve ser para honra e glória de Jesus Cristo. Porque foi Ele quem nos comprou. Porque nós pertencemos-lhe. Nós somos o seu rebanho. Somos a sua igreja. Jesus quer que o honremos, que o exaltemos e que na sua igreja Ele seja glorificado. Como honramos? Como homenageamos? Como glorificamos a Cristo na igreja? Nós devemos louvar com amor e com gratidão em nossos corações, pela salvação que alcançamos e porque o Senhor nos tem abençoado. Ou não? O Senhor tem nos abençoado. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo e em amor, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Somos herdeiros, irmãos. Somos herdeiros de uma herança eterna, sem que a mereçamos, de modo que em Cristo fomos também feitos herança para louvor da sua glória. O nosso louvor deve ser um ato de amor e de gratidão por tudo quanto Jesus fez por nós e continua a fazer. Porque, sendo injustos, ou não éramos injustos, ainda hoje, de certa maneira, o somos. Sendo injustos, fomos cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Portanto, irmãos, honramos a Cristo mantendo a nossa fidelidade. Se mantemos a nossa fidelidade, se somos fiéis a Jesus, nós estamos a honrar a Jesus. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Numa adoração em que expressamos amor, declaramos o nome de Jesus, cantamos louvores no meio da congregação e por meio de Jesus oferecemos a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos nossos lábios que confessam o seu nome. Temos que louvar o Senhor. Temos que glorificar a Jesus. Temos que reconhecer o quanto Jesus fez por nós. Temos que reconhecer quem somos, o que somos e por que estamos aqui. Tem que haver nos nossos corações gratidão, profunda gratidão por tudo quanto Jesus fez e continua a fazer pela sua igreja. Honramos a Jesus e a sua igreja com fervor uns pelos outros. Temos que realmente orarmos com fervor uns pelos outros. E quando fazemos isso, porque a palavra de Deus nos diz que devemos orar uns pelos outros, e quando fazemos isso, realmente estamos a glorificar a Deus. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros
e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E oremos também, irmãos, pelos nossos inimigos. Não podemos desprezar os nossos inimigos. Não podemos abandonar os nossos inimigos. Não podemos abandonar o mundo que nos rodeia. Porque Jesus quer que anunciemos esta salvação maravilhosa de que nós desfrutamos, quer que anunciemos ao mundo. Oremos pelos nossos inimigos. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Estas são palavras de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 44. Honramos a Jesus quando oramos pelos doentes e pelos aflitos. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém entre vós doente? Façam uma oração sobre ele. Tudo isto, irmãos, honra a Cristo. Tudo isto dá glória e louvor a Jesus. E também honramos a Jesus quando oramos fervorosamente, pedindo ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Porque a seara do Senhor é grande, é enorme, e faltam trabalhadores. E também oremos ao Senhor pela pregação do Evangelho, conforme diz Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1. Irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Há muita coisa, irmãos, com que podemos honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Há muita coisa e que nós devemos ter presente sempre em nossa vida. Oremos, por exemplo, homenageando Jesus para que o amor entre nós abunde. Pois, como diz Paulo, faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento. E oremos sem cessar para que Deus abra portas. Abra portas. E eu vou repetir as palavras de Colossenses, de Paulo em Colossenses capítulo 4, versículo 3. Suplicai, diz Paulo, também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Vamos pedir a Deus que abra portas para que nós possamos ir ao encontro dos perdidos e possamos anunciar-lhes a salvação que Cristo trouxe a este mundo. Na Igreja, honramos a Cristo quando seguimos o exemplo da viúva que não receou dar as suas 2 últimas pequenas moedas que tinha. Recordemos as palavras do Senhor sobre o ato de dar, porque também com a nossa forma de oferecer, de dar, com a nossa contribuição para o trabalho da Igreja, para o sustento da Igreja, nós com isso também estamos honrando a Jesus. E notem o que disse Jesus: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Sejamos alegres e sintamo-nos felizes por podermos ajudar a obra do Senhor. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. E por que devemos dar assim? Para suprir as necessidades dos santos e a própria reputação da Igreja na sua atividade de ajudar outros necessitados. Porque o serviço desta assistência não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Portanto, ofertar, dar a nossa oferta é uma forma também de glorificarmos a Deus, de honrar o nome de Cristo. É importante, irmãos, que ajudemos a todos que necessitam enquanto temos a oportunidade, porque é enquanto temos a oportunidade que devemos fazer bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E como podemos ajudar? Com o que
não temos ou com aquilo que temos? Naturalmente, com aquilo que temos, ou pouco ou muito. Porque se há prontidão de vontade, é aceitável segundo o que alguém tem e não segundo o que não tem. Se fazemos tudo isto, estamos a homenagear a Jesus e à sua Igreja, ajudando a causa de Cristo. E porque todos nós somos de Cristo, em verdade, somos de Cristo, diz Jesus, de modo algum perderemos a nossa recompensa. De modo algum perderemos a nossa recompensa. Irmãos, nós honramos a Jesus e a sua Igreja quando realmente o servimos fielmente, tendo consciência de que receberemos do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que nós estamos servindo. E estamos aqui para servir. E todos os dias da nossa vida, em tudo que façamos, que seja como para o Senhor. Que seja como para Deus. Porque isto também é uma citação da Sagrada Escritura, que nos diz que devemos fazer tudo como se fosse para Deus. Sempre pensando em honrar, em glorificar a Jesus, a Deus. Fomos salvos para servir fielmente ao Senhor e somente a Ele. Pois nós sabemos que ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se debutará a um e desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e às riquezas. Somente a Deus devemos servir. Somente a Cristo devemos servir. E não podemos trocar a Deus, trocar a Cristo pelas nossas, ou pela nossa vontade, por aquilo que achamos que é melhor. Não. Deus é a nossa prioridade. Cristo é a nossa prioridade. E temos que reconhecer em nossos corações o amor de Deus. Um amor tão grande, um amor tão profundo que ofereceu seu Filho unigênito em sacrifício sobre a cruz. Para quê? Para que nós pudéssemos hoje estar aqui, reunidos em seu nome. Para que todos que queiram, que aceitem, que creiam realmente em Jesus, possam ser salvos. Fomos salvos para servir ao Senhor e somente a Ele. Pois nós sabemos que ninguém pode servir a dois senhores. Somente a Deus devemos, com todo o coração, de todo o coração, servir. E, portanto, irmãos, nós honramos e glorificamos a Cristo e à sua Igreja quando fielmente assistimos no culto e nos demais serviços da Igreja. Abandonar a Igreja é como abandonar a Cristo. Deixar de vir à Igreja é deixar de estar em contacto com Cristo. Porque Cristo é o Senhor da Igreja, é o dono da Igreja, é aquele que morreu pela Igreja. E Ele está aqui. E que quando nós vimos aqui, vimos para no seio, no meio da sua Igreja, e em conjunto, o louvemos, o adoremos, o sirvamos. Deus quer isso. Cristo quer isso. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. E também seguindo a seu Senhor. Porque diz Jesus, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Quando vimos à Igreja, é ou não é verdade que vimos para servir a Cristo? E que devemos honrá-lo, glorificá-lo, sentir a sua presença, a presença do Espírito Santo no nosso meio, em cada um de nós. E tudo quanto façamos, tudo quanto digamos, deve ser dito com consciência, com fé, com a certeza de que é isso que estamos dizendo que agrada a Deus. E todos juntos, mesmo quando cantamos os hinos, estamos glorificando a Cristo. Quando oramos, estamos glorificando a Cristo. Quando tomamos
da Santa Ceia, quando comemos o pão e o vinho, estamos a glorificar a Cristo. E estamos a dar honra ao Senhor nosso Deus. Não estamos aqui para estar. Não estamos aqui apenas para passar tempo. Estamos aqui para servir a Cristo. E estas palavras de Jesus, que vou repetir: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Estamos aqui para servir. Mas não nos podemos esquecer de que, chegando lá fora, não deixamos de ser quem somos. Temos que continuar a ser os mesmos. O mundo tem que ver em nós, refletido em nosso rosto, a luz de Cristo. Honramos e glorificamos ao Senhor servindo, mas também servindo-nos uns aos outros, porque somos irmãos. Fomos chamados à liberdade, porém não usemos esta liberdade para dar ocasião à carne. Sejamos antes servos uns dos outros, pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o nosso próximo também está lá fora. E que nós naturalmente devemos sentir o desejo, a vontade de que seja salvo. E é o nosso testemunho daquilo que somos, de quem somos, de tudo que tem acontecido connosco, de quem realmente nós dependemos e a quem amamos. É o nosso testemunho que pode e que deve ir ao encontro daqueles que não conhecem a Jesus, que não conhecem a Deus. Todo o nosso serviço deve ser feito com reverência e temor. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. E tudo isto, irmãos, devemos fazer até ao dia em que tenhamos de deixar este mundo. E um dia vamos ter que deixar este mundo. Não tenhamos medo do que possamos vir a sofrer por causa de Cristo e da sua Igreja. Ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor morreu por nós e o que Ele quer que nós façamos. Nada que não possamos fazer. Nada de impossível. O que Ele quer de nós está ao nosso alcance. E sabendo estas coisas, bem fazemos em as praticar. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Sede meus imitadores, dizia Paulo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 31 a 33 e capítulo 11, versículo 1. Meus irmãos, por Cristo e pela sua Igreja, que Ele comprou com o seu precioso sangue, vamos sempre louvar ao Senhor com amor e reverência em nossos corações. Vamos sempre honrar a Cristo, orando com fervor, sendo objetivos e práticos naquilo que dizemos através da oração. Vamos sempre dar voluntariamente, sem receio de que amanhã não tenhamos pão para comer. Vamos sempre servir a Jesus e à sua Igreja com lealdade e com fidelidade. Sejamos fiéis até à morte, e o Senhor, justo juiz, nos dará a coroa da vida. Duvidamos? Amém. Hino número 2. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A
conceda mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, moendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus, os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Temos aí anúncios? Pelo menos no próximo domingo, se Deus permitir, estarmos aqui todos de saúde e com o propósito de partilharmos a nossa presença uns com os outros, com gozo, com alegria, e na presença do Senhor possamos confraternizar o alimento que nos propomos comer, se Deus assim permitir, no próximo domingo, no nosso almoço de confraternização. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, em Tuas mãos encomendamos cada um de nós, Pai, cada um dos presentes, Pai, e especialmente te pedimos, Pai, pelos ausentes, Senhor. E pedimos também por todo o Teu povo, Pai, a todos, Senhor. Te pedimos que a Tua misericórdia, as Tuas bênçãos, deixam sobre cada um, segundo a Tua divina vontade e a necessidade que cada um tenha, Pai. Tu sabes, Tu conheces a cada um, Pai. Sabes o que verdadeiramente necessitamos, Pai, para Te honrar, para Te glorificar e para brilhar conforme Tu queres neste mundo, Pai. Por isso Te pedimos que nos capacites com toda a humildade, com toda a sabedoria, com toda a entrega, Pai, que cada um de nós se derrame a Teus pés, pela Tua vontade e pelo desejo de Te dar glórias, Pai. Graças a Senhor Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. Obrigado por Jesus, que um dia, Pai, se nos permitires, se assim nos mantivermos unidos na mesma fé, no mesmo propósito, e graças a Ti, Pai, nos iremos ver na Tua presença com Jesus, Senhor. Até lá, Pai, guarda e cuida de cada um de nós, do nosso lar, dos nossos familiares, e ajuda-nos para que amemos, inclusive os nossos próprios inimigos,
para que seja feita a tua vontade, assim na terra como és feita nos céus, Pai. Te damos graças e pedimos que nos despeças em paz e que nos acompanhes, e que tudo quanto pudermos realizar seja justo e agradável aos teus olhos, seja como para ti e para ti, sempre e sempre, Pai. Te agradecemos tudo e pedimos, bem como a presença destes nossos irmãos que vieram de Braga e outros, Pai, que vieram de outras localidades, por todos os presentes. Obrigado, Pai, por eles, e anima o coração de todos nós, Pai. Te pedimos tudo e agradecemos em nome do teu Filho amado, nosso Rei Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.